Laroie Exu, Exu é Mojubá. Laroie Pombogiras. Pombogiras são Mojubá. Hoje é histórias de Exu, Caveira e Pombogira Sueli. E aí, Beth? Eita que hoje promete. Você está com Patrícia? E Beth da Umbanda na Prática, dirigentes do Templo Jubi Romper. Pois é. O objetivo aqui desse nosso bate-papo de hoje, através dessas histórias, é trazer os ensinamentos, o aprendizado e tudo que eles representam em nossas vidas. Lembrando, né, Paty, que na verdade a gente está dividindo coisas que foram direcionadas para a gente, mas que a gente entende que serve também de inspiração para os outros, né? Muito. E provavelmente alguns também já podem ter passado por esse tipo de ensinamento e aprendizado por alguma entidade aí na sua Não, vida, e sem né? contar como o Exu trabalha em nossas vidas, né? Exatamente. A força, talvez até também para ajudar, não só ajudar as pessoas, mas também contribuir com essa história que falam que Exu é diabo, que Exu é isso, que Exu é aquilo. Então, desmistificar, na verdade, desmistificar, exatamente. Então, hoje nós vamos trazer aqui muitas histórias de ensinamentos e aproveitem, porque realmente eles operam milagre em nossas vidas. Eu sou a prova disso. Agora, Beth, tem uma curiosidade que eu acho que não é só minha, né? Porque eu já tive essa curiosidade. Pombogira Sueli. Pois é, né? Olha só, as minhas entidades me colocaram a essas provas há alguns anos atrás também, porque eu sou uma pessoa muito São Tomé e muito questionadora, né? E quando ela deu o nome dela, eu falava, gente, eu nunca vi ninguém com esse nome, nenhuma pombogira com esse nome. Camboneei tantas, já vi tantas, nunca vi nenhuma com esse nome. Cadê os nomes famosos aí? Maria Padilha. Sete Saias, Dama da Noite, tinha tanto nome. Eu falei, gente, cadê o nome, né, dela? Eu não conheço nenhum nome, nenhuma pombogira com esse nome. Mas, né, depois o meu pai de santo até comentou que muitas vezes eles não dão o nome, que é comum eles darem a falange que eles trabalham, né? Como Sete Saias, como Maria Padilha. O nome são não é falanges, comum mesmo, não é verdade. Nome. Mas ela preferiu dar o nome. E que quando, né, isso é o ensinamento dele, eles dão um, eles não dão o outro, né? Então, já que ela deu o nome, não daria a falange e vice-versa. Então, num primeiro momento eu me espantei, mas depois eu entendi, porque, olha, se tem uma incorporação que eu nunca duvidei, foi a dela. Da Sueli. Olha, para quem não teve a oportunidade de conhecer, para quem já teve, sabe quem é essa pombogira? Uma pombogira lindíssima, de uma força inimaginável, como todas, mas é realmente incrível. Agora, Beth, quem são os Exus, né? Acho que antes da gente contar as histórias, acho que era legal a gente entender um pouquinho quem é Exu. Para a primeira pessoa que está entrando aqui de curiosidade, caiu de paraquedas, deixa eu entender. Quem é Exu, né? Exatamente. Para vocês entenderem um pouco mais do que a gente vai contar aqui sobre os nossos Exus e Pombogiras, né? E quando eu falar Exu aqui, entendam Exu e Pombogira. O Exu, na verdade, quando a gente fala a palavra Exu e quando a gente sauda, a gente está saudando o Orixá Exu, que representa os dois, quando a gente traz para a linha da Umbanda, que vem aqueles mensageiros dele, né? Então, seria aquela que vem na forma da mulher, a pombogira, e aquele que vem na forma do homem, o Exu, que também leva o mesmo nome do orixá. Mas quando eu falar Exu aqui, eu estou me referindo aos dois, tá? Infelizmente, até na Umbanda, nós somos muito machistas, né? Então, o termo masculino serve para os dois, como quando a gente fala, por exemplo, de todos, e esse todos representa todos e todas, e assim por diante, na nossa língua portuguesa. Então, o Exu, né, ele trabalha em cima são espíritos que trabalham numa densidade que é muito mais próxima da gente. Como a gente já disse aí, nós temos vários podcasts, né, Paty? Até você já pode até colocar aí pra gente não esquecer de colocar na descrição. A gente fez um podcast só sobre Exus e Pombogiras, falando como eles trabalham, quem eles são. A gente também fez um podcast explicando também essa questão da densidade, da energia, porque o que acontece? A gente tem nas entidades uma forma de trabalho aonde eles vêm ajudar a gente
a fazer, né, escolhas diferentes. E cada um trabalha num campo. Então, a gente fez aí uma série aí das 7 linhas, que a gente falou um pouquinho sobre cada linha. Temos um só dos Exus e Pombogiras, que a gente vai deixar aí na descrição. E a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas, resumidamente, o que que acontece? Os Exus e Pombogiras, como todas as entidades que incorporam e trabalham na Umbanda, foram espíritos que já encarnaram, que já tiveram uma vida aqui na Terra, que hoje já estão desencarnados e que estão evoluindo, né? No espiritual, eles estão em constante estudo, evolução. Claro que chegaram no nível, num patamar muito acima do nosso, mas existem alguns graus. Então, o Exu e a Pombogira, eles estão num grau que deixa eles numa densidade, numa energia muito mais próxima da que a gente vibra aqui na Terra, do que a gente vive na Terra, o que permite que eles exerçam a função de guardião, de protetor, porque eles conseguem adentrar espaços, ter contato com espíritos que, por exemplo, um caboclo, um preto velho, não conseguem, porque eles estão, vamos dizer assim, né, a grosso modo, num patamar um pouco mais acima de luz, onde eles não conseguem nem ver e nem ser vistos, aqueles que têm uma energia baixa. Até por conta da própria energia mesmo, né? Então, assim, eles conseguem estar mais próximos de nós, e por incrível que pareça, né, Paty, é uma gira que as pessoas gostam muito, procuram Nem muito. vou dizer que lota quando tem gira de Exu. Sim, tem casas até que cobram, embora a gente volta a dizer, Umbanda não cobra nada, mas tem casa que até aproveita para arrecadar alguns fundos aí com a gira de esquerda, justamente porque é uma gira muito procurada, é uma gira que as pessoas gostam. Por que que elas gostam? Porque elas sentem ali um pouco mais de proximidade, Sim. de uma coisa mais próxima da realidade delas, até a forma deles falarem, né? Tá muito mais próximo deles do que, por exemplo, um caboclo ou um preto velho. Então, eles trabalham numa densidade que aproxima eles muito mais da Terra e conseguem estar mais próximos da Terra, né? Para os espíritos da direita, né, como a gente chama, estarem aqui, eles fazem um esforço enorme para estar em contato com essa densidade, pela luz que eles, né, foram acumulando aí no decorrer do tempo que eles estão em evolução. E já para o Exu e Pombogira é um pouco menos, porque eles estão realmente numa densidade que está um pouco mais próxima da nossa. E com isso, né, eles acabam ficando mais próximos, sendo nossos guardiões e nossos protetores. E eles atuam em 2 campos, geralmente, tá, gente? Nada que é uma regra, porque na espiritualidade também não existem regras, Nada é uma coisa né? só e também não existem verdades absolutas, né? É bom sempre dizer isso. A espiritualidade, ela é organizada, mas ela não segue uma regra, né? Então, assim, num geral, o que que eles fazem? Exu trabalha o movimento, trabalha a força, trabalha o libido, trabalha o tesão, trabalha aquela vontade que faz a gente levantar da cama e se colocar em movimento para buscar o que você quer. E o tesão pela vida, né? A gente não tá falando aqui Exatamente. só na parte sexual, né? É o tesão pela vida, né? Pelo fazer, pelo ir, pelo levantar, né? Como a Beth mesmo colocou. Exato. E a gente resume isso em uma palavra. Exu é potência. 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 Ele coloca a gente em movimento, ele coloca a gente em ação, ele coloca a gente tendo vontade de, porque se a gente não tiver vontade de, a gente nem da cama sai. E a Pombogira, ela é a consciência, porque uma potência sem direção, você pode esbarrar, cair de cabeça no muro. Então, ela dá essa direção, essa consciência. Então, a gente resume ali o trabalho da Pombogira como consciência, porque é aquela que te faz pensar para onde você vai com essa potência toda. Como você vai para essa potência toda, para poder aproveitar mais. E, gente, Exu está na nossa vida desde que a gente nasceu. Exu está na nossa vida em cada forma de ciclo. A gente vive ciclos na vida, né? A gente... isso eu aprendi com meu pai de santo. A gente tem ali a dinâmica de Ododua, né? Que faz a gente passar por algumas fases, onde cada orixá rege essas fases. Futuramente a gente até pode falar um pouco mais sobre isso, né, bacana. Paty? Ou até mesmo montar um curso com isso. Mas assim, eles passam por várias fases, que começa no Exu, por isso que a maioria das casas trabalham sempre, algumas até saudando Exu, algumas apenas no ritual, mas assim, sempre tudo começa por Exu, porque é esse que vai dar proteção. Ou seja, você não faz absolutamente nada sem Exu. Exatamente. E esse movimento inicial. E dali, isso a gente também faz na nossa vida. Uma concepção de um bebê, por exemplo. É uma coisa simples, mas que, né, exemplifica muito isso. O Exu está onde? Na vontade do homem e da mulher de ter a relação sexual.
Dessa vontade vai acontecer uma fecundação. E essa fecundação desse espermatozoide, né, desse óvulo, vai proporcionar o quê? O nascimento de uma criança. Então, em coisas simples do nosso dia a dia, dos nossos ciclos, dos vários ciclos que a gente vive, tem Exu e tem Pombogira, dando a vontade de começar. Por exemplo, eu quero começar um negócio. Essa vontade de começar um negócio foi Exu que veio ali te dando, vamos se movimentar, vamos fazer aquilo que você tem desejo, aquilo que vai te ajudar, aquilo que vai te levar para o seu objetivo. E a Pombogira, peraí, mas o que você precisa para isso? Qual vai ser o passo certeiro que você vai ter que dar? Então, eles estão o tempo todo, desde o nosso nascimento, a todos os ciclos de vida que a gente exerce na nossa vida. Uma criança, agora eu estou recebendo ajudinha extra, uma criança quando está querendo andar, está gatinhando, mas precisa aprender a andar. Esse impulso de querer levantar, de ter coragem de arriscar o medo de cair, de se machucar, vem do Exu. O que ela precisa, né, às vezes procurar um apoio, vem da Pombogira, a consciência. Eu tenho que achar algum lugar aqui para estar um pouquinho mais segura, estar com um pouco menos de medo, porque eu preciso vencer essa etapa para poder chegar na próxima, que é estar andando sozinha. Então, nossa vida está constantemente sendo regida por ele, por eles, né? Ainda que a gente não tenha essa consciência. Não é isso, Paty? Exatamente, assim, se a gente fosse resumir em 4 palavras, nós poderíamos dizer que Exu é caminho, é consciência, é direção e é força. Se a gente fosse resumir nessas 4 palavras, que ainda não seria tudo que a gente poderia falar aqui, mas é exatamente isso, né? Exatamente isso. E aí agora, né? Agora, o que a gente pode aprender com os Exus, né, Beth? Eu acho que isso é o ponto, né? O que nós podemos aprender com a força dessa linha, né? Eu acho que agora entra nessa parte da gente falar especificamente dos nossos, como um exemplo aí para quem está ainda nessa busca e para quem, de repente, já teve até essa ajuda e nunca parou para pensar que foi uma ajuda deles, né, Paty? Exatamente. Você... um início marcante, assim, com a Sueli na sua vida. Ixi. Na verdade, gente, eu só sou hoje o que eu sou graças a ela. Na verdade, eu era uma adolescente tão diferente do que eu sou hoje. Eu olho para trás e falo, gente, nem parecia eu. Porque, na verdade, eu era tímida, eu era um patinho feio mesmo. Eu me sentia... Eu tinha ali minimamente uma belezinha que dava pra dizer assim, né? Dá pra olhar? Não, gente, ela era bonita quando era mais nova aqui. Ela Não, realmente se sentia a última bolacha do pacote amassada. Sabe aquela que ninguém quer? Não era assim, né? Nada muito, né? Mas assim, eu tinha essa coisa, né? A outra é mais bonita, a outra é belíssima, a outra é perfeita, tem o rosto perfeito, o cabelo perfeito, o corpo perfeito. Então, assim, eu tinha ali uma baixa estima, eu tinha uma insegurança muito grande, eu olhava para o chão, eu não conseguia olhar no rosto de ninguém, eu andava olhando para baixo, olhando para o chão, eu nem falava. Tudo bem que a minha voz não mudou muito, porque realmente meu timbre não é muito alto, em comparado com a Patrícia, então, né? É baixíssimo, né? Eu não vou nem responder, porque a gente não vai entrar nessa discussão aqui em pleno podcast, né? Mas você pode continuar, por favor. Não, é uma constatação aí. Mas nossa, eu quase sussurrava. Eu não tinha segurança nem para falar. Então, às vezes as pessoas repete, o que você falou? Não entendi. Eu não dizia o que eu pensava, o que eu achava. Pensava, minha cabeça sempre pensou, mas eu não tinha essa vontade de falar o que eu pensava. Eu guardava para mim, achava que era insignificante, que eu não precisava falar, que ninguém ia querer ouvir. Então, assim, eu cresci dessa forma. E quando a Sueli entrou na minha vida, ela entrou antes do desenvolvimento. Porque quem acompanha o nosso podcast aqui, eu já contei, né? Eu entrei com meus pais na casa que eu fiquei 29 anos, quase 30, né? Ia fazer 30 anos meses antes de pedir esse afastamento para abrir nossa casa. E quando eu entrei com meus pais. Então, eu tinha 14 anos. Então, eu fiquei uns 2 anos esperando dar os 16 para começar a desenvolver. Mas sentia energia, ficava ali vibrando na gira, dançando, enfim, né? Aproveitando aquela energia. Então, eu não incorporava ainda, nem sabia quem é que eu tinha ali de frente, de costa, de lado, como o pessoal costuma dizer. Mas se tem de frente, deve ter de costa, né? Essa coisa de ter quem é de frente. Enfim, as entidades que hoje me acompanham, me presenteiam aí com a sua presença. E eu
eu já tinha ali um pouco das intuições delas, né? De fazer boas escolhas, alguém tá ali com aquele grupinho usando drogas, passa longe, aquelas intuições que me ajudaram a ter até que boas experiências para uma jovem na minha idade. E a Sueli, ela começou a se mostrar, me fazendo ver o que eu precisava ver. Então, por exemplo, eu tinha homens e mulheres me olhando com desejo. E eu me vestia assim, uma senhorinha. Saia comprida, blusa larga, coque no cabelo. Eu não me arrumava, eu não tinha essa vaidade. Hoje eu ainda não tenho essa coisa de maquiagem, é muito raro os eventos. Mas eu nunca fui essa vaidosa, né? Não. Eu até, de certa forma, escondia meu corpo, né? Eu tinha um pouco de vergonha do corpo. Então eu me vestia muito mal. E era engraçado, porque eu sabia quando ela estava comigo, porque todo mundo me olhava. Era muito louco isso. Eu falava, gente, o que está acontecendo? Será que eu tô suja? Será que tem alguma coisa rasgada? E eu perguntava, às vezes eu falava, mãe, tem alguma coisa aqui? Tá rasgado, tá sujo? Não, Mas, tá Beth, tudo foi bem. legal você falar isso aí. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você acha que eu acho que é bacana para as pessoas entenderem, né? Você acredita que ela ficava próximo de você para instigar as outras pessoas ou não? É porque as outras pessoas, de certa forma, sentiam energias de maneira sutil e não sabiam. Na verdade, você fez uma pergunta ótima, porque existe muito essa história também, que é bom a gente desmistificar aqui, de que, minha pombogira veio e aí eu traí por causa dela. Minha pombogira veio e aí eu bebi por causa dela, tive vontade de encher a cara. Gente, uma entidade de luz jamais vai te levar... É mais ou menos assim, né? Ó, parou, não é nada disso, não. Exatamente. Quando eu ouço isso, me dá até uma dor no peito, porque, gente, não existe isso. Um ser de luz, é só a gente raciocinar. Um ser de luz só faz aquilo que vai promover a luz, aquilo que vai beneficiar a luz, beneficiar a sua evolução. Aquilo que vai levar um filho para as trevas, infelizmente, não é um Exu. Não é. Pode até ter ali algum espírito com você, mas com certeza não é um espírito de luz. Pode ser alguém ali se passando pela sua pombogira, mas não é ela. Porque ela quer a sua evolução. Ela quer que você escolha bons caminhos, que você faça boas escolhas para você crescer como espírito. Que é essa uma das funções de todos os espíritos que vêm pela Umbanda. Então ela não estava do seu lado por isso, né? Hoje, né, claro que com muito mais maturidade, eu consigo entender. As pessoas sentiam a presença dela. E de certa forma, porque eu ali não tinha nada meu ali para fazer essa pessoa olhar para mim, coisas do tipo. Mas, para mim, na verdade, a intenção dela de estar ali junto comigo e essas pessoas, de certa forma, estarem olhando para mim, por mais que estivessem sentindo ela, era para que eu pudesse desenvolver a minha autoestima. Para que eu pudesse me olhar. Porque quando eu ia me olhar, pensa psicologicamente falando, quando eu ia me olhar para ver se estava sujo alguma coisa, se eu estava com alguma coisa no dente, se eu tinha alguma coisa rasgada, eu era obrigada a me olhar. Então, de certa forma, ela me fez eu olhar para mim. E foi aonde eu comecei a criar, né, a desenvolver a minha autoestima. Até que dá para olhar, até que não é tão feio. Eu tenho alguma coisinha aqui para olhar. Cara, isso é fantástico, porque... E eu vou te dizer, Beth, o seguinte, você estava equilibrada. Sim. Porque se você não estivesse equilibrada, mas mais do que isso, eu vou avançar um sinal aqui. Você não tinha uma vaidade que te afundasse. Não. Porque você não imagina. Tinha nenhuma, na verdade, né? Exatamente. Mas olha que interessante. Porque se você... Imagina você vaidosa tendo uma pombogira dessa do lado. Você não iria conseguir... Olha que profundo isso. Você não iria conseguir olhar para dentro como você fez. Você fez o correto. Você ia o quê? Olhar para fora. Nossa, estão me vendo. Nossa, estão me olhando. Nossa, estão me desejando. Ou então eu sou... né? E aí você poderia se afundar. Olha que louco isso. Sim. Mas não, você fez o mais inteligente, o que pouquíssimos de nós fazemos, né? Nós não olhamos para dentro, tipo, ela está aqui, é um sinal. Eu não tive esse sinal, por exemplo. Isso já aconteceu comigo. Mas eu olhava para onde? Para fora. Por quê? Vaidade. Muito bom. Isso eu acho que... Nossa, só esse trecho já é o ensinamento. Exatamente. Foi o primeiro, né, que eu recebi. Porque aí eu comecei a me olhar. E aí comecei a parar com aquela coisa do outro é mais bonito, o outro... Cada um... Eu cheguei nesse conceito, nesse raciocínio de que cada um tem a sua beleza com aquilo que veio e que tá tudo bem. Se alguém tem um cabelo melhor, se alguém tem um corpo mais bonito, tá ótimo para ela e eu tenho que estar feliz com o meu. Então ela me trouxe essa autoestima.
Depois disso, ela trabalhou a questão do levantar a cabeça. E isso foi direto, porque eu ficava pensando, na minha cabeça vinha várias coisas, mas até então, até eu descobri que isso eram as entidades ali me intuindo, ou até mesmo falando, às vezes, demorou um tempo. Por um tempo eu já cheguei a achar que eu era louca. Nossa, meu Deus do céu, minha cabeça está pensando umas coisas loucas. Mas aí depois eu fui filtrando, né? Não, isso aqui está me ajudando, então é benéfico. Então, ela falava, levante a cabeça. Você não deve nada para ninguém. Porque eu andava com a cabeça realmente baixa. Tanto que eu batia, esbarrava num monte de coisa. Eu sempre fui meio desastrada, né? Uma pessoa alta. E me olhando para baixo, então piorou. E ela falava, levante a cabeça. Você não deve nada a ninguém. E ela falava, você pode e deve olhar nos olhos das pessoas. Porque assim você vai lê-las e vai se permitir ler. Nossa, eu vejo a Sueli falando isso pra você hoje. E aí, assim, eu falei, é verdade, né? Eu não devo nada, não faço nada de mal pra ninguém, não desejo mal pra ninguém, não É tem que a por que eu me gente esconder, não né? aparece, viu, gente? Mas eu confesso, você tá olhando pra mim, até me emocionei agora com você falando isso. É verdade, ela tá aqui emocionada. E assim, eu comecei a ver sentido. Falei, é verdade, né? Por que eu tô olhando como se eu devesse alguma coisa pra pessoa? Eu não devo nada mesmo. Eu posso. A parte tá emocionadíssima. Não, Que tô eu nem mesmo. ensino, Eu realmente não preciso. Mas eu me emocionei, realmente me emocionei. Porque é bonito isso, né? Muita gente precisa dessa força daqui das pombogiras, né? Exatamente. E aí, a gente até vai, no finalzinho, eu vou falar como ela trabalha hoje com as pessoas que passam com ela, né? Que, enfim, tem acesso a ela. E ela me falava isso. E aí eu comecei a parar para raciocinar. Falei, é verdade, né, gente? Eu olho como se eu estivesse devendo para as pessoas. Eu não desejo mal para ninguém, não estou devendo nada para ninguém. Então, não teria por que realmente eu não olhar. E aí eu comecei a perceber que realmente quando você olha nos olhos das pessoas, você consegue ler as pessoas. Às vezes você vê que a boca está dizendo uma coisa, mas que na verdade é outra. Você vê sinceridade, você vê falsidade. E isso eu comecei a aprender com ela. Então, assim, eu vi muito benefício nisso. Porque eu aprendi a olhar, a entender um pouco mais a pessoa. Então, hoje eu olho dentro do olho da pessoa. E também dessa segurança de eu também posso olhar, porque eu não estou devendo nada para ninguém. Né? Não preciso esconder nada. E até é uma forma da pessoa ver que eu estou sendo sincera, da pessoa ver que eu estou falando a verdade. Então, é o que eu tenho. Então, assim, foi um outro ensinamento que ela me trouxe. E além disso, né, ela me trouxe. E isso me proporcionou o empoderamento. Por quê? Porque aí eu já virei uma mulher ereta, olhando nos olhos da pessoa e falando com segurança, porque eu não estou devendo nada para ninguém. O que eu estou falando eu sei que é verdade e a minha verdade me dá esse empoderamento. Então, ela me trouxe a autoestima, ela me trouxe o empoderamento. E para finalizar, né, não que se resume a isso, mas resumindo os principais, né, das coisas que ela me trouxe a liberdade. Eu olho hoje muitas pessoas, as pessoas, principalmente nos tempos de hoje, sabe, Paty? Eu fico muito triste, assim. Eu falo, meu Deus, para onde essas pessoas estão caminhando? Que triste. Eu vejo as pessoas muito preocupadas com a opinião do outro, com o que o outro acha dele ou dela. Na verdade, na maioria das vezes, as pessoas fazem pelo outro mesmo, né? É o melhor corpo para o outro, né? Sim. Você quer chamar atenção para o outro e com isso, cada vez mais, você esquece de si. Sim, e ela me trouxe muito essa questão da liberdade, do eu posso ser e ter tudo o que eu quiser, desde que eu me esforce para isso, desde que eu foque nisso, desde que eu me dedique para isso. Então, assim, eu não preciso estar com alguém porque eu dependo dessa pessoa para alguma coisa. Então, ela me ensinou a ser independente. Então, assim, se eu tiver alguém, óbvio, né? Eu não sou uma pessoa que gosta da solidão, né? Que quer viver sozinha, que é autossuficiente. Não, não é isso. Mas eu sei que se eu não tiver do outro, eu posso me virar e fazer. Não fico esperando pelo outro. E que a opinião do outro também não muda nada em mim. Porque o outro, ele tá tendo uma visão muito pobre. Ele tá tendo uma visão em cima do que ele sabe, que é muito pouco. Porque muitas vezes nem a gente mesmo se conhece. Muitas vezes nem a gente mesmo olha pra gente. E eu fico muito triste quando eu vejo pessoas ficando em depressão, se sentindo mal, né, entrando, se fechando, porque o outro criticou, porque o outro não gostou, porque o outro não curtiu, porque o outro falou mal, porque o outro tá fazendo bico, cara Hoje feia. em dia, as pessoas exercem um papel muito, muito poderoso sobre as outras, né?
E ela não exerce esse papel de poder sobre si mesma. Sim, e isso foi uma coisa que eu aprendi também com meus pais, né? Meu pai, ele teve uma fase da vida dele, como diz minha tia, né? A época das vacas gordas, onde meu pai vivia numa casa, né, razoavelmente boa, um sobrado numa regiãozinha legal, um sobradinho grande, viajava todo final de semana, trocava de carro uma vez por ano, aquela coisa toda, época farta. E ele tinha muitos amigos. A casa vivia lotada, às vezes até me irritava, porque eu era criança, às vezes queria dormir, e o povo cantando, dançando, e a vitrola rodando, e o povo lá, o carro aberto, e churrasco, e aquela coisa toda. Meu pai passou por uma crise, né? Vida, altos e baixos, normal, faz parte pra gente crescer. Sumiram todos. E eu criança, né? Nem tinha ainda maturidade e vivência para pensar nisso, mas eu falava, gente, cadê aquele povo todo? Cadê aqueles amigos, entre aspas, né? Tanta gente ficava enchendo o saco todo final de semana aqui, comendo carne, bebendo cerveja, fazendo, né? Cadê esse povo todo? Então, muito nova, eu já comecei a refletir sobre essa questão do peso do outro. O outro não é nada, gente. Não é que a gente não precise do outro, vamos separar as coisas. Até porque nós precisamos das pessoas para evoluir, né? Exato, mas é que a gente às vezes dá peso demais pro que o outro fala, pro que o outro pensa, pro que o outro diz. E a gente esquece que o outro é um espírito, cheio de falhas, cheio de defeitos, às vezes cheio de arrogância, querendo achar que sabe, que pode definir o que você é pelo que ele acha de você, que ele pode dar a opinião dele que você tem que ouvir porque a opinião dele é importante. E, na verdade, se a gente for olhar para a nossa realidade, que infelizmente muita gente só percebe nas dificuldades, essa pessoa, ela não deveria ter o peso porque ela não te dá a real importância que uma pessoa que tem peso deveria ter. Agora, Beth, nós não encaixamos isso num roteiro, né? A gente, não, fomos falando aqui. Mas isso cai totalmente no que o Caveira me ensinou. Totalmente contrário de você. Porque ele me ensinou que eu não tinha a segurança que eu achava que tinha. Olha que louco. E ele me ensinou, e ele me mostrou. Eu acho que mais do que ensinar, primeiro você precisa mostrar. Não, então, é isso que é legal. Eles mostram situações que exatamente. te façam entender de verdade. Exatamente. Ele esfrega literalmente. A palavra é essa. Ele esfrega literalmente na sua cara. Se você não quer ver... Aí é problema seu, Aí né? o problema é seu. Mas ele esfrega. Ou se você quer entender isso de forma deturpada, o problema também é seu. Sim. Porque nosso livre-arbítrio, né? Ele literalmente esfrega. Na verdade, eu vou só linkar a história, porque, de fato, foi exatamente assim. O Caveira, ele veio pra me mostrar, tipo assim, vem aqui, querida. Você é uma menininha vaidosa e insegura. O quê? Eu nunca! E é louco, porque foi exatamente isso. Vim do mundo dos negócios, né? Então, quer dizer, não, no meu mundo ali eu domino. Só que eu esqueci das outras áreas da vida. Então veio exatamente isso. Então ele me mostrou o seguinte, que parte das pessoas que estavam ao meu lado era por pura vaidade. Sim. E eu, como muita gente, achando que tá arrasando, que tal, que papapá, não, você é... E não. Existia, inclusive, as pessoas viam essa força, que não é só sua. Sim. Viam, sentiam essa energia, que não é só sua, mas eu, totalmente o contrário de você, eu fui para onde? Lá para fora. Então, pela vaidade, houve um momento que eu me achei, nossa, não, mas eu sou, imagina, não, as pessoas olham e tal. Por quê? Porque eu só olhei para fora, eu não olhei para dentro. Em nenhum momento eu parei para pensar, pera um pouquinho, quem as pessoas estão olhando além de mim? E quem é essa pessoa que está aqui ao meu lado tentando me mostrar alguma coisa? Beth, você tem que ter uma consciência, uma inteligência espiritual acima da média para você pensar dessa forma. Acho que eu tive que chegar nessa idade, com tudo que eu já passei, para poder falar isso hoje. Sim, mas o importante é isso, que né? está muito longe. Exatamente. Sabe como foi que ele mostrou que eu não tinha essa segurança toda? Eu vou te dizer exatamente. Dentro de um cemitério com simples vela. O que aconteceu foi que ele... E aí, por isso que eu quero pegar esse seu gancho, né? Ele falou assim, na minha cabeça, um dia numa gira, que eu precisava fazer uma firmeza com uma vela no pé do cruzeiro. E aí eu falei, tá,
Mas como é que eu vou? E eu tava muito no início. Porque quem já escutou a história, eu vou deixar aqui na descrição os vídeos que a Beth mencionou. Eu conto um pouco da história de... Ele foi a minha primeira incorporação, né? Foi um Exu a minha primeira incorporação. E a primeira incorporação dele foi literalmente assim. Olha como ele já começou me mostrando. Aí, a vela foi um segundo ponto, né? Que foi o mais forte. Mas na primeira incorporação dele, ele já me mostrou algumas coisas. Como por exemplo, quando ele veio na primeira vez, a gente já falou isso aqui. Nós somos médiuns conscientes. Existe uma consciência ali. Você pode esquecer muitas coisas dos atendimentos e nem tudo fica gravado, mas existe uma consciência, né? E eu tava ali na primeira incorporação, eu tava consciente, minha mão começou a entortar toda, eu coloquei a mão para trás e fiquei agachada como todos os outros Exus do terreiro estavam. E eu ali com ele agachada, ele fez a seguinte exclamação, né? Se é que eu posso dizer assim. Levante. Aí eu fui aonde? No Pai de Santo, né? Eu falei, não, porque se eu levantar aqui, o Pai de Santo vai brigar comigo. A preocupação com o outro, né? Você tá entendendo? Olha como é louco. A preocupação com o outro. Aí eu falei, não, eu não vou levantar, não. Eu não sabia nem com quem eu tava falando. Eu sabia que era um Exu, mas nem sabia o que era Exu, na verdade. Aí ele, muito sério, levanta. Ele falou 2 vezes. Aí eu falei, olha, o senhor vai me desculpar? Eu não sei o que o senhor é. Mas é que se eu levantar, o Pai de Santo da casa vai achar que eu tô mistificando, que eu sou uma pessoa vaidosa, porque todos os Exus estão abaixados, por que eu tenho que levantar? O senhor não tá entendendo? Eu não posso levantar. Ele levanta. E eu não levantei. Olha o peso que eu dei pra opinião dos pra outros. opinião do outro. Tá entendendo? Aí ele pegou minha mão, que já estava a parte de trás, assim, nas costas. Ele subiu a minha mão, ainda nas costas, quase colocando minha mão no pescoço, e me levantou. E ele falou, levanta, eu só trabalho assim, em pé. Beth, eu fiquei sem reação, mas tudo bem. E ali ele ficou, e ele não falou nada. Passou um tempo, aí já foi muitos meses, ele pediu para eu fazer esse trabalho de firmar uma vela no pé lá do cruzeiro. Eram 7 velas. E eu levei as 7 velas perto do cruzeiro. Muito bem. Chegando lá, foi no cemitério de Vila Formosa, nunca vou esquecer, aqui em São Paulo, na Zona Leste. E aí eu falei, bom... Aí eu fiquei olhando pro lado, fui sozinha. Eu não tenho problema algum, até porque eu já fui fotógrafa, já fotografei peças raríssimas de cemitério. Uma empatia, uma simpatia eu tenho uma certa simpatia com o cemitério que ninguém entende, mas tudo bem. Aí, tudo bem. Cheguei lá no cemitério, aí fiquei olhando para um lado, olhei para o outro, tipo, meu Deus, será que as pessoas vão achar que eu tô fazendo algum trabalho de magia? E eu pensando. De novo, a opinião do outro. De novo, a opinião do outro. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, meu Deus, as pessoas vão achar que eu tô fazendo um trabalho de magia aqui, né? Sei lá que vão pensar. Enfim, firmei as velas no chão e tal, aí fui pegando fósforo. Gente, um fósforo para acender uma vela. 2, 3, 4. Quando eu vi, eu tremia, assim, eu fiquei tão, sei lá, uma mistura de sentimentos. Envergonhada, com medo de alguém aparecer ou de alguém achar que eu tava fazendo algum trabalho. Me deu uma pilha. Nesse momento, o Caveira me pega. Nesse momento, ele me pegou na incorporação dentro do cemitério. E ele falou comigo, ele falava comigo, isso também foi uma outra experiência mediúnica que eu aprendi com ele. Então, ele falava comigo através da minha própria voz. Ele incorporado, ele falou assim, firma a sua cabeça. Bem sério como é o jeito dele falar. Bem sério, né? como ele fala. Aí eu falei assim, não. Aí eu comecei a conversar com ele em pensamento. Eu não respondia incorporada, mas respondia na cabeça. E ele falava através da minha voz. É uma coisa muito Matrix, né? É muito Matrix. Experiências, né? E aí eu respondi. O senhor me desculpa, mas eu não tô conseguindo acender. Ele falou assim, por que se preocupas com o outro? Aquilo doeu, porque você não quer nunca achar, você nunca vai dizer que você se preocupa com o outro. A gente se preocupa com o outro, mas a gente não afirma que se preocupa com o outro, tá entendendo? Não assume, né? E não afirma, né? Você não assume. Então, eu falei, não, mas eu não tô preocupada com o outro. Olha, eu discutindo com uma entidade. Pensa, tem noção? Como se ele não estivesse vendo o que você sente, o que exato, você pensa. Como se não me acompanhasse desde o espírito antes de encarnar. Eu falei, não, mas eu não tô preocupado com o outro. Ele firma a sua cabeça. Beth, ainda assim, eu tentando incorporar, acender ali a vela. E eu não consegui. Aí ele falou assim, você percebe? Você gastou uma caixa de fósforo para acender uma vela. Quando se tem a cabeça firme, quando sabe o que você quer,
você com um palito de fósforo, você acende as 7 velas. Olha só. E a partir daí, durante 1 ou 2 anos, ele sempre me falava de firmeza, firmeza, firmeza. Essa palavra, chegou um dia que eu falei assim, mas por que o senhor fala tanto dessa palavra? O que significa tanto essa palavra para mim? Eu não estou entendendo. Ou seja, a firmeza que você precisa ter na vida, a firmeza que você precisa ter para aceitar quem você é, e também para não olhar para o outro, não dar o peso para o outro. Não é que você não deve ligar para o que o outro fala, Não deve mas mesmo. filtrar. Não, mas de certa forma filtrar. Não, porque às vezes você pode aprender com o outro também. Ah, sim. Mas não supervalorizar o outro como muitos de nós fazemos muitas vezes. Como eu fiz, Beth, muitas vezes. De me prejudicar no trabalho por valorizar o outro, por supervalorizar o outro. Até você mesmo, né? Se prejudicar a si mesmo. A si mesmo, porque tem pessoas que treinam para ser bom, né? Tem gente que faz grandes leituras, como diz o Caveira, e para passar uma sobriedade, para passar uma seriedade, e na verdade não é nada disso. E o que a gente faz? A gente idolatra, a gente endeusa, a gente acha que essa pessoa é a última pessoa do mundo, a mais importante, a melhor. E, no entanto, ela não é nada disso. Ao contrário, ela treinou para ser assim. E muitos de nós fazemos o quê? A gente não tem firmeza na vida, a gente não tem a força que nós deveríamos buscar dentro de nós, e a gente deposita tudo isso aonde? No outro. Agora, veja, não que eu não tivesse que respeitar o Pai de Santo aquele dia, né? Aquilo não era uma afronta, aquilo era a maneira que a entidade trabalhava. E se o Pai de Santo realmente está dentro da sua ritualística, focado no que está fazendo, e do outro lado tem realmente uma entidade e um médio equilibrado, é claro que ele vai saber que ali é uma entidade que trabalha daquela forma. Sim. Né? Então, ou seja, não está ofendendo ali o trabalho. Não está ofendendo, si, exatamente. Né? Mas eu tinha um pai de santo que ele fazia aquela famosa pressão psicológica, né? Então ele... Nada, isso é tão raro, né? Imagina, isso quase não existe. Eu acho que só teve 2, 3 terreiros que é assim. Aí ele fazia aquela pressão psicológica, então eu acabei... Ou seja, o Caveira literalmente esfregou na minha cara que existia de mim um lado muito inseguro. Ou seja, eu era frágil. É isso que ele quis me mostrar. Porque eu sempre passei que eu era muito forte. Mas ele me mostrou que existia uma fragilidade dentro de mim e que isso precisaria ser reconhecido por mim. Porque se eu não entendesse isso, eu não iria melhorar. Então foi muito legal, porque quando eu falo que a gente não escreveu o roteiro, né? Porque porque bem, você né? se encaixou bem nesse final que você trouxe em relação à Sueli. E para mim isso, e é até hoje, tá? Porque todos nós estamos a todo momento em cenários desfavoráveis, o tempo todo nós estamos vivendo, ainda mais agora, vivendo uma fase que a gente realmente não sabe mesmo o dia de amanhã, e que nós estamos vivendo uma fase que nós precisamos de quê? De empoderamento feminino, no sentido de até o próprio homem masculino, que tem um lado feminino, Sim. que precisa desse empoderamento, dessa força, para a gente não cair numa depressão, para a gente não cair em golpes de homens, mulheres, da vida, e em tantas outras coisas, de obsessores, de sofredores, ou seja, firmeza. O que tanto o Caveira sempre te pediu, O que né? tanto o Caveira sempre me pediu. Nossa, olha só, o podcast inteiro dessas 2 histórias, que dentre tantas, acho que a gente vai ter que fazer a parte 2, a parte 3. É verdade. Então, assim, é importante, eles ensinam muito a gente. E ensinam, como a Paty falou, né? A gente com prática. Então, assim, eu sempre observei muitas pessoas, eu convivi com grupos grandes, então isso me proporcionou ver muita coisa. Então, eu consegui entender que a opinião do outro ela é muito frágil, porque ela faz uma leitura baseada num pouco, que muitas vezes é menos do que a gente mesmo sabe da gente, e às vezes isso acaba tendo um peso que é prejudicial. Como a Paty falou, você deixa de fazer alguma coisa que você precisa. Você deixa de agir como seria bom para você, né? Porque a gente tem que entender que a gente está aqui individualmente, cada um é um espírito. Cada um está aqui para fazer o seu trabalho dentro das suas necessidades. E a necessidade é individual. Um pode precisar trabalhar uma coisa, o outro pode precisar trabalhar o outro. Então, eu não posso olhar, né? Ô, Beth, sabe o que eu tava que o outro pensando tem. aqui? Só para o pessoal entender, o trabalho no cemitério ele foi feito para mim.
Pode ser. É como a experiência de você fazer algo para você refletir sobre, É muito louco, né? Não, foi Sim. feito para mim, porque o fundamento do que ele pediu, na verdade, foi para um teste para mim, Sim. né? Foi um teste, porque na hora mesmo, incorporado, ele me fez a seguinte pergunta, né? Ele falou, o que você deve para os outros? Sim. Por que você está tão preocupada com os outros? Ou seja, né, te dando consciência para que você pensasse da maneira correta. E se né? você for parar para analisar, quando nós estávamos aqui falando do tema que nós íamos dizer, eu falei literalmente assim, né, Beth? Eu falei, Beth, o Caveira, ele foi a minha consciência, ele é até hoje, assim como com você. Quando eu falo que a gente precisa, você é um empoderamento, né, essa força feminina, né, essa força da mulher, dela entender que o corpo dela não serve para o que muitas estão fazendo hoje. Né? Sim. Mas que serve para você depositar ali a sua força, para você realmente ter a melhor pessoa, a que você merece, ser respeitada, olhar nos olhos, não ter medo, enfrentar a vida como muitas não fazem. Então, essa força, né, que a gente tem das entidades. Então, são muitos anos, a gente tem aqui um acervo, literalmente, nós ficamos 2 anos e meio, quase 3 anos, né, Beth? Uma média disso. Em pandemia, conversando com as entidades e a gente anotava tudo. Um dia a gente vai expor tudo isso que está lá, porque... Começou na pandemia e depois a gente continuou naquele processo de, né, pós-pandemia, enfim. Exatamente. Hoje a gente não tem mais o mesmo tempo, porque né, nas gírias a gente não consegue mais fazer isso. E a gente tem os nossos trabalhos também, que não tem nada a ver com espiritual, né? Que não tem nada a ver com espiritualidade. E a gente também tem essas outras áreas que a gente trabalha aí. Então, realmente tudo é muito dinâmico. Mas só o que nós temos aqui já dá uns belos 4 anos aí de ensinamento dentro do que a gente aprende e que a gente pode expandir isso para as outras pessoas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, os Exus, eles podem muito mais do que a gente imagina. Eles não são aquelas pessoas que trazem homens, que trazem mulheres, que te arrumam um emprego, não, ao contrário. Ele acerta você com você para que você conquiste tudo isso. Exatamente. E se você pudesse, Paty, resumir a ação do Caveira aí na sua vida, como você resumiria? Nossa, Beth, essa pergunta... foi desafiadora, porque, mais uma vez, né? Eu até me emociono para falar, porque o Caveira na minha vida, ele foi realmente a consciência que eu precisava para poder não viver. perder uma encarnação, né? Exatamente. Não Ele foi sofreu a um desvio consciência. encarnatório. Ele foi a consciência. Se eu fosse resumir uma palavra, ele para mim, tudo que os Exus são, né? Que é direção, que é força, ele para mim, assim como é até hoje, é a consciência. Para não ter caído em várias ciladas, como já aconteceu, porque nós somos movidos mesmo pela vaidade, cada um em determinados níveis e graus. O meu grau de vaidade, eu muito nova, eu era muito vaidosa, eu tinha uma vaidade muito grande. E quando a gente fala de vaidade, a gente deturpa o que é vaidade. Né? Eu acho que vale a pena a gente fazer um podcast... Né? Eu acho que nós deveríamos fazer um podcast só falando da vaidade. Porque as pessoas acham, por exemplo, para quem me conhece, eu sempre gostei muito de estar bem arrumada, gosto de roupas diferentes e tal. Então as pessoas falam assim, nossa, Patrícia é muito vaidosa. Não, continuo sendo. Eu acho que... Até porque é leonina, né? Então... Não, aí pronto. Agora se tem algum astrólogo aí me ouvindo, vai falar, nossa, então por isso que ela é desse jeito e tal. Mas, gente, vamos lá. Tudo tô no lado da sombra, tô no lado da luz. Eu tô no lado luz do leonino, viu? Então, ó, tá tudo certo. Claro que se eu deixar a vibração cair, como todo ser humano, a gente tem o nosso lado sombra, que não é nada bacana. Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu era muito nova, muito vaidosa. Só que não era uma vaidade de se vestir, as pessoas confundem, né? Era uma vaidade de olhar a vida. Então, eu olhava a vida com vaidade. Uma menina totalmente sem noção, achando que a vida era só dinheiro, era só status, era só... tá querendo passar uma coisa que não é, tá querendo passar uma força que não é. Comprar um óculos que custa mais que o salário do mês, tipo isso. Eu, quando eu tinha 23 anos, um absurdo, eu ganhava 800, comprei um óculos de 600, fiquei pagando isso até a 5ª geração. E o Caveira, ele veio justamente para me mostrar... Os reais valores da vida, né? Os valores não estão aí.
né? Você está olhando o caminho inadequado do que é a vida, do que você não veio para isso, você não veio aqui para colocar um óculos e mostrar para as pessoas aquilo que você quer mostrar. Doeu. Opa! Falando assim parece simples, né? Mas não foi, não. Não. Né? Foi Chega a todo um ser processo. engraçado muitas vezes, mas doeu porque a mudança, a reforma íntima, ela dói. O autoconhecimento, você tem que tirar ele das entranhas. Às vezes a entidade, ela tá falando na sua cara as coisas e você não tá querendo enxergar, você não tá querendo ver. Eles ajudam a gente o tempo todo estão nos mostrando de alguma forma. Eu tenho a facilidade de ouvir, de conversar, mas eles estão... Mas isso não era antes, né? Então vamos lá. Ele veio na primeira incorporação já falando, mas antes mesmo de eu entrar na Umbanda, ele já estava na minha vida. A minha vaidade, gente, ela era assim. Eu vou dar um exemplo de vaidade que eu acho que fica mais fácil. Eu tinha 15 anos de idade quando eu estava num terminal de ônibus. Sozinha, eu estava indo na casa de uma amiga minha. Bom, eu sempre, desde pequenininha, ia na Umbanda com a minha mãe. Mas era uma coisa que eu não gostava, né? Então, eu sempre fui muito rebelde. Então, a rebeldia, ela é uma vaidade. Então, acho que fica legal a gente expandir um pouquinho algumas coisas aqui, Beth. Mas eu acho que é legal a gente falar depois da vaidade, pra gente poder expandir mais isso, porque eu acho que merece, é um assunto que merece. E eu tava num ponto de ônibus, aí de maneira muito rápida, um cara bateu nas minhas costas e falou assim, olha, eu tô pra te falar uma coisa, mas eu acho que você não vai acreditar. Do nada, um cara que eu nunca vi na vida. Aí eu, abusada, então se você não vai, eu não vou acreditar, então não fala. Ele, não vou falar. E foi embora. Só que eu acho que ele se arrependeu, alguém deve ter falado, não, volta lá e fala com ela. Aí ele voltou. Gente, eu era esquisita. Aquele cabelinho antigo todo na frente, extremamente, nossa senhora, uma sobrancelha grossa. Olha, de beleza não tinha absolutamente nada. Nada. E tinha realmente homens que olhavam. E aí ele virou pra mim e falou assim, você carrega uma pombagira, é ótimo, né? Você carrega uma pombogira lindíssima. E ela tem uma força gigantesca. Aí eu não acreditava em nada disso. Falei, tá, obrigada, viu? Bem vaidosa mesmo, bem arrogante mesmo. Eu respondi exatamente assim pra ele. Aí ele falou, só que ela não anda de ônibus, tá? Aí eu falei, nossa, ela é minha guardiã, como você tá falando, ela não anda de ônibus comigo? Ah, tá, entendi. E dei uma risada e fui embora. Ou seja, eles estão sempre dando um jeito de usar outras pessoas para nos ajudar. Situações, pessoas, né? Para nos ajudar. Ou seja, eu passei uma adolescência atraindo pessoas que não tinha nada a ver comigo, que eu não precisaria me envolver. E tomei muito na cabeça com muitas relações. Por quê? Vaidade. Então, a gente, às vezes, se envolve em problemas na vida por vaidade. A gente atrai muitas pessoas, né, na vida por vaidade. Para agradar os outros. Aí depois a gente reclama. Nossa, mas por que eu atraí esse tipo de gente? O que eu fiz para merecer isso? Bom, deixa o Exu te contar que ele vai te mostrar o que você está fazendo para merecer isso. É só você permitir que o Exu fale com você. E com absoluta certeza, eles vão te dar a consciência que você precisa entender para evoluir aquilo que você realmente veio fazer. Exatamente. E como a gente disse no começo, né? Que a Paty trouxe um exemplo do Eu Caveira. Eu tô enxugando, né? Coisa de anos aqui, imagina. A gente São tá muitas enxugando. histórias, São né? muitas. Não daria num podcast. Mas assim, o que a Paty tá falando, né? Vai contra o que eu falei no começo. Mas por isso eu já comecei explicando. Nada é uma regra. O Exu dela, por exemplo, normalmente o Exu e a Pombogira da gente, todo mundo tem o seu, né? Todo mundo tem os dois. Um geralmente é o que está mais próximo de você, que é o que o pessoal costuma se referir ao de frente, né? É aquele que vai geralmente incorporar. Se você fizer um atendimento ou um trabalho, é ele que vai fazer, vai levar, vai conduzir. Mas aquele que está à frente, geralmente ele vai te dar aquilo que você precisa. Então, por exemplo, normalmente o Exu ele dá movimento, mas a Paty já se movimenta sozinha. Ela não precisava desse movimento. Eu, muito pelo contrário, eu trago uma sete saias que ela diz assim pra mim: você precisa de água de vez em quando, viu? Então, ela é uma pessoa que, por exemplo, o trabalho que geralmente os Exus elaboram, que é de fazer você ter vontade de se movimentar, de colocar em ação, ela não precisava porque ela já tinha. Então, ele deu o que ela precisava, que era a consciência, que geralmente são as pombogiras que dão. Exatamente. Então, assim, não é uma regra, né? O nosso Exu, a nossa pombogira, vai trazer aquilo que nós precisamos desenvolver ou melhorar. Na verdade, Beth, se você for olhar bem, friamente, falando com você agora aqui, se você for olhar friamente, ele me deu muito mais direção
do que consciência. Ele te deu os dois, né? Ele me deu os A dois, direção mas, com mas era a consciência. direção que eu não tinha. E foi exatamente o início que você disse. O que é o movimento sem a direção? Exatamente. Na verdade, não foi tão o contrário do que você disse, mas tá um pouco dentro, se né? encaixou, porque É eu que tinha pra quem muita ouve, direção. parece que só veio, né, Porque a direção, eu nunca né? fui uma Aliás, pessoa, por a exemplo, consciência. preguiçosa, indisposta. Eu era literalmente, enquanto você olhava pra baixo, eu olhava literalmente pra cima. Enquanto você se achava a última bolachinha amassada, eu achava que era a última bolacha, mas a que todo mundo queria. Como é louco. Você entendeu? Sim, duas vivências bem Cara, diferentes. duas vivências totalmente diferentes. Então, quer dizer, o que a gente faz com as nossas vivências, né? O que nós... Será que... Aí vem a pergunta reflexiva. Será que nós estamos deixando as nossas entidades trabalhar com a gente como realmente deveria? Porque o que eu vejo muito é médium querendo receber as entidades apenas para ajudar o outro. Cara, eles vão ajudar os outros, como a gente vê as nossas entidades fazer muito aí. Mas o principal é quem, Beth? Começa tudo por você, né? Começa tudo por Começa você. tudo Até por porque se você. você não estiver bem e não tiver esses ensinamentos, como é que você vai poder ajudar outra pessoa? Isso é uma fala até do meu caboclo, o pai Jubiracaia, ele fala muito isso, né? Para você ajudar o outro, você precisa ter de sobra. Então você tem que ter para você e tem que ter sobrando para você doar. Exatamente. Você nunca tira de você. E aí, até para você poder dar com mais qualidade, com mais força, né? Então, como eu disse, a gente ia falar um pouquinho no final, só para a gente finalizar aqui, né? O trabalho das entidades. Hoje, por exemplo, a Sueli, ela tem uma história bonita lá, quando a gente fala dos Exus e Pombogiras, eu conto um pouco mais. Mas ela hoje trabalha ajudando as mulheres a se empoderarem, as mulheres a se encontrarem, a se libertarem, porque existe dentro de nós, eu falo, ela trabalha com as mulheres, mas isso serve para todo mundo, né? Às vezes existe um eu, um você dentro de você, que você esconde do mundo, você esconde da vida, ou porque você acredita que socialmente não vai ser aceitável, ou porque a opinião das pessoas você não conseguiria suportar, ou por causa de crença. Na sua maneira de pensar, por exemplo, você acha que ser assim é errado, ou você aprendeu na sua família que ser assim não é certo. Então, esses conceitos de opiniões, inseguranças e crenças prende você. Então, assim, isso foi uma coisa que a Sueli me ensinou. Seja você, né? E pague o preço, isso não é nenhum problema, porque o você ser você te liberta de tantas outras amarras, tantos problemas até de saúde, emocional, vibratório, porque a gente tem falado muito isso nos últimos podcasts, quem não assistiu, assista. A gente está vivendo uma densidade muito grande do planeta, a energia, a gente precisa estar procurando manter o máximo possível bem. E quando você deixa de ser você, a sua energia vai estar sempre sendo manchada pelo que o que eu deixei de ser, por não poder ser você. Aquela tristeza interna de, meu Deus do céu, aonde eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Cadê eu? Né? Porque por mais que você se conforme pela felicidade de agradar os outros, de não ter que lidar com uma opinião contrária, de não ter que passar por processos que te deixem ali, de certa forma, incomodado ou incomodada, faz com que você deixe de ser você, mas de alguma forma o seu íntimo grita. O seu espírito grita, ele quer essa liberdade. Ele quer ser o que ele quer ser. E é isso que faz a gente se sentir bem, é isso que faz a gente estar um pouco mais equilibrado. Mas é que isso tem que ser feito sem sofrimento. Se a opinião do outro tem esse peso, eu não vou deixar de sofrer. E com isso você se prende. Então hoje a Sueli faz um trabalho lindíssimo. Eu já tive nesse tempo de trabalho com ela, de acompanhar ela, né? Porque eu gosto de dizer que eu acompanho ela me dá o presente da companhia. Mas esse tempo que eu tenho visto ela trabalhar, eu vi ela fazendo isso com muitas pessoas. Então eles levantam as pessoas para se olhar, né? Realmente tudo que ela fez comigo eu vejo ela fazer com muitas pessoas hoje. É o meu caso com Caveira, exatamente isso. O empoderamento, a autoestima, o se libertar dessas amarras da sociedade. E o Caveira é a mesma coisa, né? Hoje a gente vê ele trabalhando, eu já acompanhei ele algumas vezes, ele dá essa consciência, ele traz a pessoa para a realidade, ele faz a pessoa pensar.
Para a partir daí mudar suas escolhas, a sua forma de agir, para não ter um desvio encarnatório, não perder ali a encarnação, não ficar fazendo escolhas que vão trazer arrependimentos. Ele tem uma fala, inclusive, sobre isso, né? Não acumule arrependimentos, é isso? Ele fala, não acumules arrependimentos. Então, assim, o trabalho de Exu e Pombogira é lindo. Não tem nada a ver com trazer homem, trazer mulher, fazer amarração. Muito pelo Nossa, contrário. gente, é muito mais importante pra Até gente. porque você não pode trazer aquilo que já está escrito para você. Todos nós temos uma pessoa que precisa passar pelas nossas vidas. Então, ao invés da gente estar aqui preocupado com quem é que vai estar na minha vida, Querendo trazer a fósseis, né? A fósseis, não, vai, eu tenho que ter. Eu quero tenho que ter fulano, alguém. eu quero a ciclana. É. Gente, o livre-arbítrio, a pessoa tá, de repente, predestinada a outro, e o outro que tá destinado a ela precisa, né, dela livre. E sem contar que muita coisa envolvida. Tudo é uma escolha, né? Então você precisa se cuidar para a pessoa chegar. Ela vai chegar. Agora depende de como você tiver. Vai chegar também, mas pode ser, não seja. Talvez pode não a ser pessoa que não seja certa, a pessoa, né? Exatamente. E aí, assim, então, só pra gente desmistificar um pouco disso, a gente tá compartilhando com vocês coisas que a gente acredita que tem uma utilidade para muita gente. Eu vejo muita gente, ou às vezes eu vejo passando com a Sueli ou com as entidades, pessoas que me lembram muito eu ali na minha adolescência, né? Aquele patinho feio, olhando para baixo, sem segurança, e eu falo, gente, essa pessoa precisa de uma Sueli na vida dela, como eu tive. E sou muito feliz por isso, porque hoje sou uma outra mulher segura, autêntica, né? Enfim, empoderada, tenho uma autoestima até exagerada, às vezes o pessoal tira um sarro, mas não no sentido negativo, né? Não no sentido negativo, é uma coisa muito interna minha. No sentido vaidoso que afeta você e as outras pessoas, né? Não no sentido de me sentir melhor que ninguém. Eu entendo que todo mundo tem sua importância e que eu não sou melhor que ninguém, mas eu consigo ver o meu valor, a minha importância, e isso para mim é muito importante. Para quem era aquela mocinha lá, o patinho feio, hoje faz toda a diferença. Assim como para Paty hoje, ter passado por tudo isso, ter vivenciado, é claro que a vida também traz, né, algumas situações aí, estamos faz sempre a gente em rever. aprendizado, né? Sim. Eu, quando tenho determinados pensamentos que pode me fazer abaixar a energia ali, ó, só a presença do caveira já, opa, peraí, volta, vamos lá, né? Então, E olha, eu sou testemunha. Tem hora que ela fala assim, o caveira tá aqui. Aí muda completamente. Já, tipo, o pai chegou, sabe? Você tá fazendo uma coisa errada, você já... Eu sou uma pessoa extremamente eu me desfoco muito rápido. E eu escrevo, né? Eu sou escritora também. Então, gente, eu fico aqui, às vezes, no meu trabalho, eu fico escrevendo. Aí, eu dou uma... E tem coisa que eu preciso realmente fazer, que depende muito de mim. Eu tenho que me dedicar para aquilo. E o Caveira fala muito isso, né? Eu preciso desse esforço consciente. Aí, por alguma razão, eu me desfoco aqui fazendo alguma coisa. Cara, quando eu só sinto a presença, eu já, opa, volta aqui. Volta pra base. É muito louco, né? É engraçado, mas a gente é muito grata por ter eles na nossa vida. A gente é uma criança, né, Beth? É... Perante eles, a gente é um bebê. E hoje a gente, né, dá voz a eles aí nos trabalhos que a gente faz. E hoje estamos dividindo isso aí com você, não é isso? É isso aí. Eu acho que se a gente ficar aqui, meu Beth, a gente vai... Vai passar a tarde, vamos né? ver se dá pra fazer a parte 2 aí. Vamos ver se o pessoal vai gostar desse. O que te despertou de insight, de ideia, o que veio na sua cabeça, o que de repente, às vezes, possa ter passado batida aí que uma entidade falou em você, nossa, é verdade, isso aconteceu comigo. Conta aí pra gente é muito legal, essas histórias nos ajudam muito a dar continuidade nesse projeto, porque isso aqui é feito com muito amor, a gente dedica aqui o nosso tempo pra fazer, né? Exatamente. E a gente também tem uma página no Insta, @TemploJubiRomper, segue lá também, lá a gente coloca outros conteúdos e a gente fica por aqui agradecendo a vocês aí por estarem acompanhando mais um podcast e axé para todos vocês, né, Paty? Laroyê! Laroyê! É isso aí, forte abraço.